Marcos capítulo 6. Versículo 1. E, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Versículo 2. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 4. E Jesus lhes dizia: e não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes, e na sua casa. Versículo 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Versículo 7. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 8. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, ou nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Versículo 9. Mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. Versículo 10. E dizia-lhes: e na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Versículo 11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Versículo 12. E, saindo eles, pregavam que se arrependessem. Versículo 13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Versículo 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornará notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Versículo 15. Outros diziam: vê Elias, e diziam outros: vê um profeta, ou como um dos profetas. Versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: veste a João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Versículo 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Versículo 18. Pois João dizia a Herodes: e não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Versículo 19. E Herodias o espiava, e queria matá-lo, mas não podia. Versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Versículo 21. E, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia. Versículo 22. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu to darei. Versículo 23. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Versículo 24. E, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: da cabeça de João o Batista. Versículo 25. E, entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. Versículo 26. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Versículo 27. E, enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi, e degolou-o na prisão. Versículo 28. E trouxe a sua cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. Versículo 29. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram num sepulcro. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Versículo 31. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Versículo 32. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto.
Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: no lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Versículo 36. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm que comer. Versículo 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós, e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Versículo 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em ranchos, sobre a erva verde. Versículo 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. Versículo 41. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Versículo 42. E todos comeram, e ficaram fartos. Versículo 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Versículo 44. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. Versículo 47. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho, em terra. Versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Versículo 49. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Versículo 50. Porque todos o viam, e perturbaram-se, mas logo falou com eles, e disse-lhes: tende bom ânimo, ou sou eu, não temais. Versículo 51. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, ou antes o seu coração estava endurecido. Versículo 53. E, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Versículo 54. E, saindo eles do barco, logo o conheceram. Versículo 55. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Versículo 56. E, onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam.